e escolhendo para si guerreiros para defender o entorno da grande cidadela, como também da pirâmide. Só que eles não tinham capacidade de adentrar nem pela parte subterrânea que eles escavaram na pirâmide, nem por cima, nem pelas laterais, para, tipo assim, usurpar a tecnologia dos acoperianos. A terceira e última vez naquela era que os acoperianos estiveram aqui foi para oferecer tecnologia, tá? E uma nave de transporte para que os Aquirins fossem embora daqui para o seu sistema solar. E eles recusaram. Eles disseram que Eleap, no caso o planeta Terra, pertenciam a eles e eles estavam escondendo a sua genética no sangue, né, da mescla que eles fizeram para que no decorrer da evolução eles pudessem se desenvolver juntos com aquela nova espécie. E não aconteceu, tá? Hoje nós temos o retrato que é uma tecnologia biológica, científica, entre um Anunnaki e um Churupax com o DNA extraído com a expedição que Hitler mandou para a Antártica, né, onde eles criaram os Homo capenses, que aí, quem quiser pesquisar, fique à vontade, mas eu não vou entrar nesse tema agora, ok? Por que que Attilio veio aqui? Ele veio para oferecer assistência e foi recusado. Então o líder Aquirim, que não era Akhenaton, na nossa palavra Akhenaton, ele não concordou com que as lideranças militares aquirianas, os generais militares, porque a maioria das suas naves eram naves de guerra, que foram ali danificadas e caíram aqui, ele não concordava com o que estava sendo feito, porque ia contra os princípios da lei Asto, que é uma lei que se inicia em cada planeta, ok? Então Akhenaton, junto com a sua mulher e outros guardiões, foram para a África e se reestabeleceram lá sozinhos e construíram bases subterrâneas, colocaram ali as câmaras de hipersono e dormiram, né? É algo assim extraordinário. É só um resumo aqui para vocês. Então Attilio disse assim: já que vocês não querem sair aqui do planeta, todos vocês serão sepultados por ele. Pelo que vai acontecer, por quê? Porque a inclinação do próprio planeta, dentro do seu núcleo lópide, como também do seu eixo Tember, estava mudando o eixo do próprio planeta, inclinando o eixo do planeta. Então ia haver, como houve, o primeiro dilúvio natural, que é a primeira inundação do próprio planeta, por causa do declínio e da pressão do campo gravitacional do Sol e do outro corpo planetário gigantesco que veio e destruiu a grande superterra, deixando ali a sua lua, que é Marte, e o próprio planeta Eleap. Ok? E ali eles se recusaram em sair, e Attilio deu a eles a voz para que saísse, mas eles recusaram. Então não foi por força, né, nem por violência. Quando Attilio foi embora, mas antes de ir embora, Attilio construiu um complexo de galerias subterrâneas, que inclusive eu até me esqueci de colocar aqui para você em foto, mas lá no grupo do Facebook tem, eu até compartilhei um tempo atrás com o pessoal. Attilio, ele criou um complexo subterrâneo de cidadelas subterrâneas que foi encontradas quando estavam fazendo uma reforma, não me lembro se era na Geórgia ou se na Ucrânia, não me lembro muito bem, mas quando eles estavam reformando uma casa, eles acharam essas galerias subterrâneas e que hoje é um complexo assim extraordinário. Aquele complexo, ele foi construído por Attilio, para que ali abrigasse os Hayazins. Então, se você vê o tamanho das portas, né, de um lugar para o outro, o complexo arquitetônico, a engenharia que foi aplicada ali pelos acoperianos para que todos os Hayazins pudessem descer na superfície e sobreviver a esse grande cataclisma, é algo assim extraordinário. No próximo Hangout, eu trago essa imagem para vocês, só para que vocês possam fazer uma retrospectiva do que eu disse aqui. Então,
O Acoperiano Atilio foi conhecido por causa de geração em geração, a história foi passada entre os acoperianos, e ali, entre os acoperianos não, entre os raiazins, me desculpa, e ali eles já sabiam quem era Atilio. E Atilio levou todos, né, sendo ali rebanhados, e mostraram o complexo da grande cidadela e disseram que quando houvesse a inundação, eles devessem ficar ali. E ali foi colocado um novo dispositivo, que inclusive nessa expedição foi encontrado e se encontra hoje lá no, me parece que é o Museu Smithsonian nos Estados Unidos, não sei muito bem ao certo, essa tecnologia que depois foi para a Área 51. E o que é essa tecnologia? Ela muda todo o sistema vibratório, vibracional, e cria, através da própria respiração inicial da pessoa, uma purificação do próprio ar, fazendo com que todos fiquem no mesmo ambiente e respirem o mesmo ar sem problema algum. Ela renova, né? Como se fosse um climatizador, como se fosse um filtro, né? Ela renova o ar do lugar onde ela está. Então essas tecnologias elas foram colocadas nesses túneis. Para quê? Porque ele vedou a entrada para que a água não viesse e matasse os caiazinhos afogados, óbvio. Então ele vedou toda essa cidadela e disse o dia, a hora que eles poderiam romper, e mostrou a saída para que eles pudessem novamente se restabelecer sobre a superfície do planeta. É algo assim extraordinário mesmo. Então, aconteceu que quando o eixo do planeta inclinou, houve a inundação por parte do oceano, tá? Que era esse anel de água que tinha ao redor do nosso planeta, que antes, até mesmo dos raiazins serem criados, ele foi destruído, e quando ele caiu, esse anel foi destruído e caiu como a primeira chuva em nosso planeta, fez com que criasse aí as águas do oceano. Então hoje, quando você olha para as águas do oceano, na verdade, essa água era o grande anel que estava ao redor do planeta Eleap, que era a lua da super Terra, como menciona lá Corey Goode. Podem pesquisar na internet que vocês vão ver que recentemente cientistas descobriram que de fato existia um grande anel de água, tá, ao redor do nosso planeta, que, de acordo com corpos planetários gigantescos passando por aqui, rompeu e caiu como chuva, inundando a maior parte do planeta, criando aí a água do oceano. Basta vocês pesquisarem, mas ao longo do tempo vocês vão ver que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês tem um sentido muito mais que verdadeiro, porque ao longo do tempo, do que está acontecendo, do que está por vir, muitas coisas, não da minha parte, mas de outros meios científicos, né, que têm aí mais credibilidade para a maioria das pessoas, vão rezar isso que eu estou dizendo aqui, que fique registrado. E eu sugiro a todos vocês que no término desse Hangout vocês possam fazer o download aí para vocês guardarem para sempre, né, esses áudios que eu tenho falado para vocês aí, para que depois vocês possam ver que realmente eu havia falado para vocês. E isso foi antes dos raiazins terem nascido e estabelecido aqui, mas enfim. A água do oceano subiu, quando tocou na pirâmide, tá? Ela entrou pela pirâmide, e quando tocou no dispositivo que o Acoperiano Atilio tinha programado, congelou totalmente o nosso planeta. Essa foi a primeira era glacial. A primeira. Depois dessa era que durou 600 anos, o gelo começou a derreter, e foi aí que apareceu os novos continentes, certo? E aí os raiazins saíram para fora devido à pressão gravitacional do Sol exercendo sobre o planeta Eleap e sobre Júpiter e Saturno exercendo, forçando como uma via de mão dupla dentro do eixo do próprio planeta, fez com que houvesse a primeira separação do continente africano e antártico. Então hoje a Antártica ela está mais ao sul, né, e um pedaço dela pega lá no norte,
mas ela está separada e foi estabelecida ali. E depois da Grande Seca, sobre a superfície, os Rayazins, eles saíram para fora e começaram a povoar o continente africano. E começou a também surgir um pedaço ali do Oriente Médio, tá? Um pedaço da Ásia, um pedaço da Austrália lá embaixo, que era uma pequena ilha, e ali alguns, tá? Aquirins, antes mesmo de serem congelados instantaneamente, porque sabiam que havia verdade nas palavras de Attilio, eles dormiram nas suas câmaras de hipersono e foram encontrados recentemente, como também menciona lá Corey Goode, tá? Então, por isso que algumas coisas eu concordo com ele, porque eu sei que ele está falando verdade nesse sentido. Outras eu não concordo, mas também não vem ao caso aqui, tá? Mas que a verdade tenha que ser dita e que seja dita de alguma forma. Pronto. Temos agora o nosso planeta descongelado. Aí chegaram os pleiadianos híbridos de Nibiru, que é toda aquela história que você pode encontrar de forma parcial nas obras de Zecharia Sitchin, ok? Ao longo do tempo, outras famílias estelares boas e ruins também vieram do céu para a Terra, ok? E de acordo com a evolução da própria espécie através da guerra, né, através de criação de outras culturas, os pleiadianos híbridos de Nibiru, vou falar o Anunnaki para vocês, para abreviar aqui, tá? Os Anunnakis de Nibiru, que ficaram para trás, né, eles fizeram aliança com quem? Com os Churupaques, certo? Só que eles não podiam sair na superfície, porque a humanidade, naquela época, já havia, né, seres répteis e de outras características, como está aí para vocês aí, um Churupax, como ele é de verdade, como monstros, como os demônios, né, como inimigos dimensionais. Então eles começaram a trabalhar por trás da famosa cortina, que reza muito as teorias de conspiração, correto? E ali eles viram como foi se formando a humanidade e sabiam que, de alguma forma, eles tinham que intitular reis e rainhas para poder assumir à frente deles um comando. Por isso que se fala do governo oculto. E o governo oculto são raças aliens caídas, entendeu? Ou suas proles, tanto faz. Hoje a raça Churupax, ela não mais existe, mas alguns Anunnakis com essa semelhança aqui, de réptil que vocês estão vendo aí, né, através do vídeo, elas existem ainda aqui. Muitas estão em câmaras de hipersono e vão acordar, tá? Então, é um outro tema que um outro dia eu falo sobre isso. Ao longo do tempo, do desenvolvimento humano, das guerras, das perseguições, nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, né? Só que antes dessa Primeira Grande Guerra Mundial, houve outras guerras aqui também, mas nada relacionado a facções alienígenas, é relacionado à própria maldade do ser humano mesmo. E por trás deles, quem estavam? Os Anunnakis de Nibiru e os Churupaques, né? Eles se apresentavam a essas lideranças que eram escolhidas e colocadas como líderes e regia administrando algumas facções humanas contra a própria humanidade. Aí chegamos na era de Hitler, né? Na era de Hitler, onde Hitler, aquele homem louco, fanático, cruel, exterminou, né, grande parte da população judia, como também negros e outros que não se enquadravam com a linhagem pura de quem? Dos Anunnakis? Não. Dos Acoperianos? Não. Então de quem, Carlos? Dos próprios Aquirins. Lembram que eu falei para vocês que alguns Aquirins criaram para eles guerreiros, soldados para proteger a cidadela? E eles criaram ali as primeiras leis,
É agora que vocês vão entender. Hitler, né, quando sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, ele foi se enturmando, até conseguir fazer parte de um sindicato. Só que Hitler, para o lado religioso, para que você possa entender, ele sempre foi um adepto à questão da magia negra, né, do ocultismo, melhor dizendo. Só que ele não tinha as ferramentas para poder entender esse lado ocultista. Ele não tinha. Então, quando Hitler ele teve ali o sabor do poder após ter cumprido aí uma fase preso, onde ele escreveu ali no seu diário, seu primeiro livro, que eu peço para que ninguém faça questão sequer de ler, que é só bobagem. Hitler, quando estava de posse da Alemanha, ele prometeu que ele ia resgatar e restaurar a Alemanha, correto? Ele prometeu isso. Então Hitler, como homem, tinha a sua inteligência, a sua vocação para o mal e o seu lado ocultista, porque ele acreditava que forças superiores poderiam ajudá-lo a que ele tivesse uma desenvoltura no seu grande projeto, que era colocar a Alemanha como sendo a capital do mundo. Essa é a verdade. Então, se você quiser pesquisar sobre isso, que você leia, que você pesquise, ok? Então, Hitler, ele mandou algumas expedições para o Oriente Médio, para a Ásia, né, para o próprio Egito, em alguns outros países da África também, né? Lembrando que o Egito faz parte da África. E ali começou a haver muitas escavações, porque ele queria descobrir o significado de alguns símbolos que ele tinha conhecimento, que entre eles é esses que está aí na tela do seu computador, do seu televisor, correto? Então, isso aqui são chaves, tá? Diz a Maniel, querendo você acreditar ou não. Mas jamais aqui eu vou ensinar a vocês a combinarem essas chaves. Jamais, né? Jamais mesmo. Então, Hitler, ele queria saber o significado da simbologia. Então, o que que ele fez? Ele mandou expedições. Ele mandou os seus melhores historiadores, os seus melhores arqueólogos, porque ele queria resposta para isso. Então, lendo um livro ou outro, ou pegando uma informação aqui ou uma informação ali, ele descobriu que os deuses, tá, estavam na própria Antártica. Aí ele pensou assim, poxa, como os deuses podem estar num lugar que é só gelo? Porque Hitler ainda não tinha ido em nenhuma expedição no continente antártico. Ele não tinha ido e nem mandado nenhuma expedição até então. Mas com tudo que ele pesquisava e a maneira que ele subornava, né, as pessoas que tinham mais entendimento acerca da simbologia que foi passando de geração em geração, ele foi recebendo as instruções e foi chegando até um ponto matriz. Então, ele teve que acreditar que os deuses, certo? Que através das culturas que ele leu, deveriam ser despertados e quando fossem despertados deveriam possuir uma linhagem sanguínea pura. Então ele criou esse fanatismo na mente dele, correto? Aí ele relacionou deuses estranhos, que no caso são os Anunnakis, com outros deuses caídos nas literaturas como do hinduísmo, por exemplo. E ele queria limpar a herança genética sanguínea desses deuses da nova raça que ele ia criar. Porque mesmo sem conhecer esse louco, esse retardado de Adolf Hitler, ele queria trazer à tona o primeiro Deus e mostrar de que forma ele ia ser recepcionado na nova terra, que ele ia criar para esses deuses, ok? Aí você fala assim, poxa Henrique, mas se ele não foi na Antártida, naquele momento, como ele sabia desses deuses? Por consequência dos próprios Anunnakis.
e, por consequência, dos próprios Churupaques. Ok? E como foi isso? Hitler ele foi moldado e observado pelos Anunnakis de Nibiru que ficaram para trás, que não tem nada a ver com os que hoje habitam lá. Como eu falei no último vídeo, tanto esses pleiadianos como os Churupaques, eles se apresentaram para Hitler dizendo que daria a localização e a condição para que Hitler pudesse ali ir e adorar o seu Deus, o seu Criador, e que eles estavam ali na posição de servos, ou seja, então eles mentiram. Mas por que, Carlos, que eles mandaram Hitler e convenceram Hitler que na Antártida estavam os deuses, que em outras palavras são os Aquirins? Por trás de tudo, quem estava instruindo Hitler através das dimensões eram os Anunnakis que ficaram para trás, junto com os Pleiadianos, ok? Junto com os Churupaques, para que você possa entender. E ali eles foram dando indicações a Hitler, que passava para os seus subordinados, que também eram amantes daquilo que se chama ocultismo, tá? E eles foram alimentando de forma errônea o desejo e a sede de vingança, certo? Então, quando os Anunnakis se estabeleceram na região do Oriente Médio, o que conhecemos hoje como povo judeu é uma linhagem mais aproximada e pura. Quando eu falo judeu, não quer dizer só o povo de Israel, não. A Síria, a Jordânia, Israel, todos ali do Oriente Médio, melhor dizendo, todos do Oriente Médio ali, são de uma linhagem pura dos pleiadianos híbridos. Eles possuem uma linhagem mais vívida, um tipo sanguíneo mais puro, mais aproximado aos Anunnakis. Por isso, o aborrecimento de Adolf Hitler em relação aos judeus, que ele pegou como bode expiatório para todas as atrocidades que vocês possam imaginar e que não aparecem nos livros de história, ok? E de história também. Então, Hitler foi se alimentando daquilo, foi seguindo as pistas dos Churupaques e dos Anunnakis e foram chegando e montando o quebra-cabeça. Foi aí que Hitler mandou a primeira expedição na Antártida, que foi no dia 29 de março de 1939, ou 38, 39, desculpa, 39, isso mesmo. A primeira expedição foi para a Antártida nessa época. Só que nesse meio tempo, Hitler já estava sendo alimentado, né, por essas duas raças e recebeu suporte para criar armas, como canhões, abuseiros, blindados, vários tipos de armamento de emprego pessoal, que são fuzis, pistolas, metralhadoras de emprego pessoal, metralhadoras de emprego coletivo, aviões, navios, submarinos. Porque Hitler fechou totalmente a Alemanha para o mundo. Então ele usou todo o seu complexo industrial para criar armas dentro da tecnologia humana mesmo, porém com uma diretriz de conhecimento alienígena, ok? E Hitler, né, louco fanático, mandou a primeira expedição no seu primeiro navio destroyer para a Antártida. Aí você me pergunta, Carlos, os Anunnakis foram? Não. Os Churupaques foram? Também não. Por que não foram? Porque quando houve o congelamento e o descongelamento do continente africano e chegaram aqui os próprios Anunnakis, tanto Enlil como Enki, por ordem de Antum e Anu, né, eles fizeram uma sondagem em todo o continente antártico e realmente viram que ali estava sob a camada de gelo que se estendia por mais de 20 mil metros, tá, de gelo abaixo. Por mais de 20 mil metros existia sim naves de uma raça muito avançada, como também
os seus corpos e também os corpos sobre o gelo e debaixo do gelo daqueles que não conseguiram se safar, porque, em outras palavras, foram deixados para trás para morrer pelos seus deuses. Ok? Só que Anu conhecia, né, os Aquirians, que são os Aquirianos. Eles conheciam eles e sabiam que se tratava de uma raça muito mais avançada do que os próprios Pleiadianos de Nibiru. Então, o próprio Anu fez com que estabelecesse ali uma tecnologia de vigilância para que todo que não obedecesse a sua palavra, nem a palavra do seu filho herdeiro Enlil, e depois o sucessor de Enlil, Enki, todos aqueles que desobedecessem e quisessem chegar próximo ali e que tivesse, preste atenção, uma codificação alien, diferente de uma codificação humana, devessem ser, pudessem ser ou deveriam ser destruídos. Ok? Deu para vocês entenderem, espero que deu para vocês entenderem. Então, por isso, esses Anunnakis que ficaram para trás não puderam ir, nem os Churupaques, porque eles não tinham tecnologia para neutralizar, né, essa tecnologia de vigilância na Antártida, que inclusive foi desativada pelo governo russo e pelo governo americano. Mas se você, principalmente a questão da ufologia, né, desses maravilhosos ufólogos que são bem entendidos do assunto, que são os pica das galáxias, e outras pessoas que também conhecem a verdadeira história, viu que tanto os americanos como os russos, quando mandaram ali navios de expedição no continente antártico, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ali entre 45 e 46, né, vocês podem ver que existem relatos de alguns almirantes, né, da Marinha Americana e da Marinha Russa que disseram que quando eles se aproximaram do lugar, objetos, né, no formato discoide e outros no formato de, acho que é, como é que eu vou falar o nome aqui? Stope, que é tipo um formato tipo de gota, né, tipo de uma coxinha, para você entender. Se emergiam, né, do oceano e com um feixe de laser partia o navio deles, de toda a frota, como se fosse uma faca quente numa manteiga congelada. Que depois, né, quando eu terminar a minha fala aqui, ele se manifesta em relação a isso. Então, tem muitos documentos que estão liberados aí na internet, muita coisa que são palpáveis, como vocês gostam, né, e que vocês podem aí pesquisar e criar uma linha para vocês verem. Então, quando o Hitler chegou ali, né, a primeira vez ele foi junto, ele chegou ali no continente antártico, né? Ele recebeu a instrução que para entrar dentro da camada de gelo não seria possível furar com uma mega broca, nada disso. Esses pleiadianos, né, que ficaram para trás, os Churupaques, deram uma tecnologia simples, que foi o uso do vapor quente, né? Então, com o vapor quente soprado, eles conseguiram eliminar os gelos, as placas de gelos e adentrando na localização correta que os Anunnakis e os Churupaques deram para ele. Então eles foram em cima. Quando eles chegaram, o sistema de tecnologia destruiu mais de 46 navios, restando 2 submarinos, tá? E um único navio. Correto? Por que isso? Aí vocês vão entender. Quando uma das naves, operada pela própria inteligência, que foi uma nave deixada ali pelo consentimento do próprio Anu, né, que é rei em Nibiru,